hoje a gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial para ajudar os escritores, né? Como usar uma forma como a gente ensina os nossos escritores a usarem a inteligência artificial para escrever os seus livros, né? E aí vem uma pergunta, né, que alguns escritores até fazem para a gente, que é, e afinal, o que é a inteligência artificial, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é a inteligência artificial generativa de textos, né? Jeff, tu quer explicar isso para o pessoal ou tu quer que eu explique? Não, posso explicar e depois você complementa. Nessa questão da IA, inteligência artificial, né, o que a gente tem que entender é bastante simples na realidade, né? Como é que funcionam as inteligências artificiais generativas de textos, né? Elas usam conteúdos que já estão disponíveis na internet, e daí você pergunta assim, mas como assim já estão disponíveis na internet? Ao longo de muitos anos que a gente está trabalhando aí na internet, especialistas, escritores, pessoas que estudaram e colocaram, disponibilizaram o seu conteúdo na internet de maneira gratuita, né? Seja pelas redes sociais, seja publicando um artigo em alguma plataforma específica de publicação. Ali, nesse tempo, enquanto todo mundo entendia que a internet era gratuita, que você poderia usar essas plataformas para divulgar o seu trabalho, você estava disponibilizando de maneira voluntária todo o seu conhecimento. E hoje, o que faz a inteligência artificial? Ela utiliza essa base de conhecimento mundial, né? Vamos deixar muito claro que todo o conteúdo disponibilizado é de maneira mundial, de forma mundial, todas as pessoas do mundo fizeram isso, né? E o que ela faz? Ela nada mais, nada menos faz do que pega um texto que já, com base no prompt, ou no que a gente está tentando buscar. Por exemplo, se eu entrar lá na IA e colocar assim, me escreva um texto sobre Napoleão Bonaparte, sobre a história de Napoleão Bonaparte, né? O que ela vai fazer a IA? Ela vai buscar toda essa base de conhecimento mundial que foi disponibilizada, né, na internet nos últimos anos, e ela vai gerar um texto com base na pesquisa que você está realizando. Então, ela vai trabalhar com várias fontes de dados, várias bases de conhecimento, e vai regerar um novo texto de acordo com um script ou de acordo com como você colocou. De maneira muito simples, eu falei aqui, né, que escrevam um texto falando da história de Napoleão Bonaparte, mas quanto mais detalhado eu colocar e pedir para a IA gerar esse texto, mais informação ela vai buscar dessa base de dados. Correto, Gisele? Isso aí. Então, assim, de uma forma bem resumida, a inteligência artificial generativa de texto, o pessoal conhece muito, tem o ChatGPT, tem o Gemini do Google, é um programa de computador que a gente dá um comando para eles e eles trazem uma resposta para nós, né? E aí, o que a gente pega e fala muito com o escritor com relação a usar a inteligência artificial? É sobre exatamente esse assunto aqui, a questão dos direitos autorais. Por quê? Como o Jeff bem falou para vocês, quando você disponibiliza os seus textos na internet, a inteligência artificial consegue buscar esses textos para montar um texto que você está solicitando a ela, né? Que você colocou lá o comando e tudo mais e solicitou a ela. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente está formando, está pedindo para a inteligência artificial, por exemplo, construir o conteúdo de um livro para a gente? A gente tem que ter muito claro que ele vai construir esse conteúdo a partir do conteúdo de várias pessoas. Se a gente quiser um conteúdo voltado para mistério, um livro de mistério, um livro de romance, às vezes a gente pega e coloca assim, um livro de romance no estilo da Jane Austen, por exemplo. Ele vai buscar dentro da internet os conteúdos dela para montar o livro que você está pedindo. E o que isso implica na questão de direitos autorais? O seu livro ele pode ser considerado um plágio, porque se a gente pegar e delimitar assim, eu quero de acordo com tal pessoa, ele vai buscar os conteúdos dessa pessoa e vai montar um texto muito parecido com a forma que ela fala, com a linguagem que ela usa,
buscando trechos do que ela já escreveu e ela já disponibilizou, que já tem disponível na internet dessa pessoa. Então você corre o risco de você ferir os direitos autorais desta pessoa, né? A contrapartida também acontece. Quando a gente coloca qualquer coisa na inteligência artificial, um texto e pede para ele melhorar o texto, a gente está alimentando a base de dados dessa rede social, dessa inteligência artificial. E aí o que acontece? Eu faço todo o desenvolvimento do meu livro e coloco o meu livro dentro da inteligência artificial e peço para ele melhorar a qualidade do texto. Ou coloco ele dentro dessa inteligência artificial e peço para ele corrigir os erros. É por isso que a nossa editora hoje, a editora NPE, toda a parte de correção textual ela é feita por seres humanos. A gente não coloca o conteúdo do escritor dentro da inteligência artificial. Por quê? Porque nós não queremos alimentar esta base de dados, essa base de dados toda da inteligência artificial com o conteúdo do escritor antes deste conteúdo estar devidamente com seus direitos autorais registrados. Da mesma forma que a gente orienta o escritor que ele deixe claro que se o livro dele for escrito por inteligência artificial completamente, que isso seja avisado aos seus leitores e esses direitos autorais não sejam registrados, porque existe o quê? O risco desse livro ser um plágio, né, Jeff? Isso mesmo, com certeza. E antes, muito importante falar dessa questão do plágio, né? A gente nunca foi contra a usar essa questão da inteligência artificial, mas a gente toma esse cuidado de fazer a questão das revisões textuais, né? A gente brinca que são revisões textuais humanizadas, no caso, né? Ou orgânicas, né? São pessoas que fazem a revisão textual, a edição textual dos textos, ou seja, não tem nada de ferramenta que vai facilitar ou vai otimizar o tempo de revisão textual. Por quê? Nós temos que tomar o cuidado justamente por essa questão. Da mesma forma que eu falei que por longos anos as pessoas colocaram o seu conhecimento de maneira gratuita, né? Por que gratuito? Eu boto aspas. Porque a internet também colaborou muito para que pessoas ficassem conhecidas, gerassem autoridades e tivessem aí os seus conhecimentos disseminado para que outras pessoas pudessem adquirir esses conhecimentos, digamos assim, né? E a contrapartida é quando você coloca um texto seu que você digitou no Microsoft, aqui o Word, ou no editor de texto, quando você vai colocar ele para melhorar na IA, você está nas entrelinhas cedendo os direitos autorais daquele texto para que ela possa colocar dentro da base de dados deles lá e utilize, né, como a base de uma série de, vamos assim, de fugir a palavra, não é categorias, mas de aspectos parecidos, né? Se alguém estiver pesquisando, quiser gerar um texto muito parecido com o tema que você está escrevendo, muito provavelmente esse texto pode estar aparecendo junto depois está sendo gerado ali com uma frase do teu texto dentro do novo texto também. Então a IA nada mais nada menos essa IA generativa de texto, ela usa conteúdos de milhões de autores, de milhões de pessoas com base em fatos e argumentos que você vai colocando lá no prompt, na linha de comando para que ele gere esses novos textos para você. Então, ao mesmo tempo que você está utilizando o conhecimento de outras pessoas, se você colocar o seu conhecimento lá dentro, você está cedendo esses direitos para que a IA coloca, né? E acredito que use seu texto, né? Use seu texto, né?